A Terra tem muitos ambientes. O ambiente é tudo o que está à nossa volta, aquilo que podemos ver ou sentir de alguma maneira, como o solo, o ar, a luz, outros seres vivos e o calor do sol. Nós já estudamos que existem ambientes muito diferentes na Terra, e alguns deles são mais quentes, enquanto outros são mais frios. Há ambientes em que chove muito e há também ambientes que são mais secos. Há ambientes brasileiros, como retratado na imagem, em que chove pouco e as temperaturas são muito altas durante todo o ano. Há também ambientes em que as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano e as temperaturas podem ser bem baixas. Aqui em Santa Catarina, nós vivenciamos esta experiência. Há as estações do ano bem definidas e nós temos o frio no inverno e o calor no verão. Os ambientes da Terra também podem ser classificados em ambientes naturais e ambientes construídos. Observe as imagens abaixo e pense: qual destes ambientes foi construído pelo ser humano e qual destes ambientes não foi construído pelo ser humano? Como você sabe disso? Os ambientes naturais não foram criados pelos seres humanos. Eles podem abrigar comunidades que pessoas que não alteram este ambiente e lá vivem. Um exemplo é o dos ribeirinhos que vivem na Amazônia e dos indígenas espalhados por todo o Brasil. Estes interagem com a natureza sem prejudicar o ambiente. Já os ambientes construídos têm muitas partes produzidas ou modificadas pelos seres humanos. É o caso, por exemplo, das vilas, das cidades, como a da foto apresentada aqui no nosso vídeo, das hidrelétricas, dos pastos das plantações, da casa em que você mora e da nossa escola. Os ambientes da Terra também podem ser classificados em ambientes naturais terrestres e ambientes naturais aquáticos. Nós já estudamos que podemos agrupar os ambientes da Terra de diferentes maneiras. Uma delas é dividi-los nos grupos dos ambientes terrestres e dos ambientes aquáticos. Nos ambientes naturais terrestres, nós vimos que existem diversas constituições naturais, entre elas as florestas ou matas. Nestes ambientes existem muitas árvores, mas também outros tipos de planta. Existem animais nas florestas e matas e nelas costuma haver água em pelo menos algum período do ano. Lembram? A prof deu 2 exemplos de florestas e matas, a floresta amazônica e a mata atlântica, que é presente aqui em nosso estado. Os campos e os desertos também são exemplos de ambientes naturais terrestres. Nos campos, as plantas são menores e nós encontraremos poucas árvores. Nos desertos, que podem ser bem frios ou bem quentes durante o dia, há pouca água disponível. Mas vocês sabiam que algumas plantas e alguns animais sobrevivem a essas condições? Eles estão adaptados à vida no deserto. Também são exemplos de ambientes terrestres naturais a savana, o bosque e a tundra. Já os rios, lagos e oceanos são exemplos de ambientes naturais aquáticos. Os rios são formados por água doce e correm de um ponto ao outro sem parar. Nos lagos, a água é mais parada e pode ser doce ou salgada. Os oceanos, por sua vez, são majestosos, têm água salgada e ocupam grande área do nosso planeta. Seres vivos, como plantas e animais, vivem nos ambientes aquáticos. Também são exemplos de ambientes naturais aquáticos a geleira, a lagoa e o mangue.
E sobre lagoas e mangues, nós já conversamos bastante lá na nossa escola. Por quê? Mangues e lagoas são ambientes aquáticos que existem aqui em Florianópolis. Nós temos uma grande área de mangue e as lagoas da Conceição e do Peri. Nós já estudamos os ambientes naturais e construídos e os ambientes aquático e terrestre. Agora, nós estudaremos os componentes do ambiente. Cada elemento que forma um ambiente é chamado de componente. Existem, como nós vimos no nosso livro didático, componentes vivos e componentes não vivos. Animais e plantas são componentes vivos. E elementos como pedra, solo, água, o calor do sol e o ar são componentes não vivos do ambiente. Os componentes vivos do ambiente possuem um ciclo de vida. Nós já estudamos na aula anterior, possuem um ciclo vital. Eles nascem, crescem, podem ou não se reproduzir e morrem. Cada ser vivo tem um jeito próprio de se alimentar. Os animais se alimentam de outros seres vivos. Mas e as plantas? Como é que elas se alimentam? Para que vocês entendam e muito bem este conteúdo, nós vamos retomar a alimentação dos animais. Existem animais que se alimentam apenas de plantas, como a capivara, o boi e o cavalo. Outros animais se alimentam apenas de animais, como a onça, a aranha e o tubarão. Mas há também animais que comem tanto as plantas como outros animais. É o caso da galinha, do lobo-guará e do mico-leão dourado. E como as plantas se alimentam? Lembram que na aula passada nós vimos que as plantas, diferente dos humanos e de outros seres vivos, não se alimentam de outras espécies. Elas conseguem produzir o seu próprio alimento e sobrevivem a partir dele. Para que elas possam produzir o seu próprio alimento, elas precisam de 3 ingredientes muito importantes: luz do sol e calor, água e ar. Com estes 3 ingredientes, a planta consegue produzir um processo chamado fotossíntese, que tem um nome difícil, mas que é belíssimo e que será estudado por nós mais adiante.